Fala galerinha, aqui é Ricardo Salviano, professor do IF Sudeste no campus de Barbacena. E nessa sequência de videoaulas, nesse bloco, a gente vai dar continuidade ao nosso assunto sobre a expressão gênica, certo? E vamos falar mais especificamente sobre o que é o código genético, o processo de tradução e focar também sobre no processo de controle de como que essa informação gênica ela é expressa, tá? A gente viu nas últimas aulas, no último bloco, como que acontece o processo de transcrição da informação gênica, daquela informação que estava contida no DNA e ela foi transcrita para uma molécula de RNA. Tá? A discussão hoje a gente vai aprofundar um pouco mais, tentar compreender como que acontece a síntese dos produtos finais dessa informação, ou seja, as proteínas. Como é que a gente consegue ler esse código genético que está presente na molécula de RNA e traduzir esse código na forma de proteínas, ok? Primeira coisa que a gente deve ter em mente é o conhecimento de o que seria esse código genético. Como é que a gente consegue decifrar, traduzir essa linguagem de nucleotídeos que está presentes no RNA e transformar numa outra linguagem em aminoácidos presentes nas proteínas, tá? Então, ou seja, a gente tem que entender como que, existindo 4 nucleotídeos diferentes, é possível a gente codificar dos 20 aminoácidos distintos. Okay? Ou seja, uma proteína não tem 20 tipos de aminoácidos. Como é que esse código funciona? Como é que esse código genético ele é utilizado? Tá? Então a gente tem que entender primeiro essa questão. Como é que o DNA, o RNA, que apresenta 4 nucleotídeos, aquela sequência de 4 nucleotídeos, elas vão apresentar aqui uma sequência de informações responsáveis por gerar ali uma sequência de aminoácidos que podem se diferir ali em 20 tipos dentro de uma proteína. Tá? Primeira coisa que então a gente tem que fazer é pensar numa análise combinatória, tá? Para a gente entender realmente como é que funciona esse código genético. Acredito que todos vocês já saibam, já ouviram falar de códons, ok? O que é um códon? É aquela informação representada por 3 nucleotídeos. 3 nucleotídeos são responsáveis por dar uma informação para um aminoácido, tá? Mas como é que nosso organismo, como é que o DNA, RNA pensou nisso? Se a gente for pensar o seguinte, com 4 nucleotídeos presentes aí numa molécula de DNA ou numa molécula de RNA, se a gente for pensar a partir desses 4 nucleotídeos, um código genético, um código qualquer, né? Não que seja genético. Se ele fosse representado por um único nucleotídeo, a gente teria ali 4 informações. Concordam comigo? Se a gente fosse pensar aqui, que olha que se dentre os 4 nucleotídeos a informação fosse carregada por apenas um nucleotídeo, a informação ali então que seria traduzida geraria 4 códigos, ok? Ah tá, se o nosso organismo pensasse então que para utilizar ali uma linguagem específica de código genético eu precisasse utilizar 2 nucleotídeos. O que eu geraria de informação? Com 2 nucleotídeos, se a gente for pensar a combinação de 2 nucleotídeos, eu tenho aqui a possibilidade de 4 tipos de nucleotídeos para uma primeira informação, mais 4 para a segunda. A combinação de 2 nucleotídeos geraria 16 códigos, ok? Então seria 4 vezes 4. Isso se fosse 2 nucleotídeos. Esses 16 códigos gerados aqui não seriam o suficiente para gerar informação para a síntese de 20 aminoácidos nas proteínas. Concordam comigo? Por isso que meu organismo utiliza uma sequência de 3 nucleotídeos para gerar informação do código genético. Quantos códigos seriam possíveis com 3 nucleotídeos? Se a gente for pensar que existem 4 tipos de nucleotídeos, um código com 3 nucleotídeos eu teria a possibilidade de 4 vezes 4 vezes 4. Ou seja, a combinação de 3 nucleotídeos vai gerar 64 códigos, ok? Então, esses 64 códigos aqui é o que a gente chama de códons, ok? Então, o códon representado por
3 nucleotídeos, ele vai ter uma linguagem ali responsável por gerar 64 códigos, ok? Então, esses 64 códigos aqui, a partir de 3 nucleotídeos, é que são responsáveis, então, mais do que o suficiente para gerar informações necessárias para sintetizar os 20 aminoácidos ali dentro de uma proteína, ok? Então, pessoal, a tradução ela ocorre de forma que esses códons eles são lidos de maneira sucessiva e sem sobreposição, ok? O que seria isso? O código ali, o códon, os 3 nucleotídeos, eles são lidos de maneira sucessiva. Se a gente for pegar aqui, que é um RNA mensageiro, depois de processado, gerado ali um RNA mensageiro maduro, eu vou gerar aqui sequências trincas, esses tripletes aqui de nucleotídeos é que vão codificar um determinado aminoácido, ok? Então aqui esses códigos, esses códons, eles são lidos de maneira sucessiva, ou seja, um atrás do outro, e de maneira não sobreponível, ou seja, eu não posso ler, por exemplo, essa uracila aqui 2 vezes. Ela vai ser lida aqui nesse primeiro códon, depois eu vou ter um outro códon que vai gerar outra informação. Uma informação não sobrepõe a outra, tá? A maioria desses códons eles apresentam informações correspondentes a um determinado aminoácido. Nesse quadro aqui a gente pode perceber essas informações, ok? Então aqui a gente tem vários, a combinação aqui daqueles 3 nucleotídeos para formar o códon, tá? Então aqui em cada uma, aqui eu vou ter o correspondente aqui nesse quadro, os 64 códigos que eu passei para vocês anteriormente. Ou, a mesma coisa, os 64 códons. Tá? A maioria deles vai ter informação para gerar um determinado aminoácido. Alguns códons vão ter funções especiais. A gente pode destacar aqui, por exemplo, o códon AUG. Cadê ele aqui? Ó, AUG. O AUG ele tem a função de, primeiro, ele codifica um aminoácido, a metionina, tá? E além disso, ele é o sinal para o início da síntese do polipeptídeo. A gente vai entender daqui a pouquinho como é que isso funciona, tá? Então o AUG representa ali, ó, aqui vai ser o início da cadeia da síntese do polipeptídeo. Tá? Existem aqui outros códons também com informações especiais que não codificam um determinado aminoácido, mas sinaliza uma sequência de parada, tá? Então aqui eu tenho aqui representado o UAA, o AG e o GA. Eles não codificam nenhum aminoácido, eles simplesmente sinalizam o fim da síntese do polipeptídeo, ok? O que é interessante, eu acredito que vocês já puderam perceber aqui, uma característica muito legal, muito interessante do código genético é que um aminoácido pode ser codificado por mais de um códon, tá? Essa característica a gente fala que o código genético ele é considerado degenerado, beleza? Então a gente pode perceber que, por exemplo, a fenilalanina, eu tenho aqui 2 códons que são utilizados para codificar a fenilalanina, tá? Então toda vez que aparecer o U ou o C vai ser um código para fenilalanina. A gente tem aqui que, olha, códons que vão... Vários códons são utilizados para o mesmo aminoácido. Aqui para leucina eu tenho 6, olha, aqui representado aqui, que eu estou grifando para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6 códons diferentes são responsáveis pela síntese de leucina, tá? Essa característica a gente deve ressaltar o seguinte, que essa degeneração a gente acabou de ver que não é uniforme, a gente vai ter alguns aminoácidos que são codificados apenas por um códon, tá? Ou a metionina, como a gente viu aqui pelo AUG, o triptofano também tem apenas um único códon, tá? Outros podem ser codificados aí por 2 até 6 códons, como a gente acabou de ver para a leucina, beleza? No entanto, isso aqui não causa nenhum tipo de falha na síntese das proteínas, até porque cada códon vai codificar apenas um aminoácido. A gente não vai ter um códon aqui dando a possibilidade para 2 aminoácidos ou mais, ou seja, cada código desse aqui tem informação para um único aminoácido. Eu tenho mais de um códon para aquele mesmo aminoácido? Tenho, beleza. Mas eu não tenho vários códons, um códon gerando informação para vários aminoácidos, beleza? A gente tem que pegar essa diferença aí para ver que
não tem o código genético, ele não vai ter nenhum tipo de falha por ter essa possibilidade aqui de vários códons para um único aminoácido, beleza? Além disso, esse código genético ele apresenta uma universalidade bem interessante. O que seria isso? Ele é conservado em todas as espécies. Tá? Então, assim, esse código aqui ele vai ser o mesmo para diferentes espécies, mas na verdade não é que ele é universal, ele é quase universal. Porque existem algumas exceções, por exemplo, nas mitocôndrias a gente vai ter ali o código genético para alguns determinados aminoácidos um pouquinho diferente, nas bactérias e até mesmo em alguns eucariotos ali unicelulares. Tá? Mas não precisem ficar preocupados qual que seriam essas diferenças não. Somente eu quero que vocês destacar que pode haver sim uma determinada diferença, mas basicamente a gente tem aqui um código universal. Se eu for pensar, por exemplo, a E. coli e o ser humano, o código é o mesmo, ok? Pois bem, a leitura desses códons, daqueles códigos que a gente acabou de ver, elas traduzem fielmente a informação ali de um RNA mensageiro em uma sequência específica de aminoácidos, tá? E essa tradução ela é mediada por moléculas adaptadoras de RNA, conhecidas como os RNAs transportadores, beleza? O que é um RNA transportador, pessoal? Todo mundo aqui acredito que já ouviu falar. E aqui a gente vai aprofundar um pouco mais sobre esse tipo de ácido nucleico, tá? Esses RNAs transportadores, eles se ligam a aminoácidos específicos e eles vão parear com o códon do RNA mensageiro em uma sequência de 3 bases aí no RNA transportador que a gente chama de anticódon. Aqui eu tenho representado um anticódon. Esse anticódon aqui, essa sequência de 3 nucleotídeos aqui, é que vai parear com o códon do RNA mensageiro, tá? Tais RNAs transportadores, eles são relativamente pequenos, eles consistem em uma única fita de RNA, que ela é dobrada em uma estrutura tridimensional. A gente pegar aqui essa figura B, que olha, numa estrutura que parece aqui que olha, um L torcido. A gente tem aqui alguns segmentos de dupla hélice dentro da mesma cadeira de RNA mensageiro. A gente tem aqui algo em torno de 70 até 90 nucleotídeos, beleza? E quando esse RNA aqui, que olha, se a gente puder imaginar, né, espalhar isso aqui, abrir essa estrutura de maneira para a gente detalhar um pouco mais a sua formação, ela pode ser representada aqui, que olha, quando desenhado em 2 dimensões, um padrão de pontes de hidrogênio aqui, que vão gerar um trevo de folhas. Tá? Então, uma estrutura em forma de trevo, estão vendo aqui? Eu pegar essa estrutura aqui e abri-la. Tá? Em 2 dimensões, mantendo aqui apenas as pontes de hidrogênio e não representando aqui, olha, o espiral, como é representado aqui nessa estrutura tridimensional. Tá? Então aqui nessa estrutura aqui eu vou ter 4 braços característicos ou até mesmo um 5º braço que pode aparecer aqui mais curtinho no RNA transportador. Tá? Esse 5º braço aqui não aparece em todos os RNAs transportadores, só em alguns. Tá? 2 desses braços eles são cruciais para o papel adaptador do RNA transportador, que são esses que a gente já conhece. A gente vai ter aqui o braço do aminoácido, ele é responsável por carregar um aminoácido específico, e o braço do anticódon, é o que vai parear com o códon do RNA mensageiro. Tá? Os outros 2 braços aqui, eles contribuem para interações para o dobramento ideal das moléculas de RNA transportador, além de promover interações ali com os ribossomos, que a gente vai ver daqui a pouquinho como é que acontece essa adaptação RNA mensageiro, RNA ribossômico e RNA transportador. Tá? É legal a gente destacar que as células, tanto as células procarióticas quanto as eucarióticas, elas possuem pelo menos um tipo de RNA transportador para cada aminoácido. Tá? Então, seriam necessários ali pelo menos 20 RNAs transportadores. No entanto, não é isso que acontece. A gente é exigido, devido aos códigos genéticos que são gerados pelos códons, pelo menos 32 RNAs transportadores. Tá? São necessários para reconhecer todos os códons dos aminoácidos. 32, Ricardo? Mas como assim 32? A gente não tem 64 códons? Como é que eu preciso de 32? Não seria necessário 64 RNAs transportadores? A gente vai tentar entender como é que isso funciona agora, tá? Olha aqui nessa figura aqui, que olha,
Tem representado um RNA transportador, aqui o seu anticódon representado aqui, e um códon no RNA mensageiro, tá? As células procarióticas e as eucarióticas, elas possuem pelo menos um tipo de RNA transportador para cada aminoácido. Então aí a gente poderia imaginar pelo menos 20 RNAs transportadores, tá? Se a gente fosse imaginar que seria necessário um RNA transportador para cada códon, excluindo aqueles 3 códons de parada, né? Lembra daqueles códons de parada que a gente viu anteriormente? Eles não têm RNA transportador que lê aqueles códons de parada, não. Tá? Então seria necessário 64 códons menos aqueles 3 de paradas, 61 RNA transportadores. Tá? Mas, no entanto, existe aí um número bem menor do que esse 61. A gente precisa aí de 32 RNAs transportadores para reconhecer todos esses 61 códons que geram uma informação para um determinado aminoácido. Por quê, Ricardo? Me explica como é que isso funciona. Vamos prestar bastante atenção nisso aqui, que olha, em alguns RNAs transportadores, o anticódon, vamos olhar aqui, ó, anticódon, todo mundo olhando aqui, que ó, tá? Esse anticódon, ele pode apresentar aqui, que olha, um nucleotídeo diferente daqueles que a gente está mais acostumado a ver. É um nucleotídeo de inosinato, tá? Tá aqui representado aqui embaixo, aqui, que olha, no primeiro anticódon aqui, que ó, tá vendo aqui esse I? Esse aqui é um nucleotídeo diferente, ele tem aqui como base nitrogenada a hipoxantina, tá? Não é aquelas outras bases nitrogenadas que a gente está acostumado a ver, adenina, timina, guanina, citosina ou uracila, tá? Então a gente tem aqui a inosina, tá? O nucleotídeo de inosinato, tá? Esse nucleotídeo aqui, a inosina, ela é capaz de parear tanto com adenina, quanto com uracila, quanto com citosina. Beleza? Ou seja, eu tenho aqui um pareamento que ele é distinto daquele pareamento Watson e Crick, apesar dele ser mais fraco do que o pareamento específico do Watson e Crick, tá? Então aqui eu tenho possibilidades diferentes aqui para o mesmo anticódon. Então imaginem comigo aqui que, olha, que esse RNA transportador, no lugar desse G aqui, tivesse uma inosina. Então, com essa inosina aqui, eu poderia aqui ter um único RNA transportador se pareando com 3 códons diferentes, tá? Então, por isso que a gente tem essa possibilidade de um número menor de RNAs transportadores para ler todos os códons, ok? Então, a gente tem aí uma possibilidade diferente aí de leitura, tá? Uma outra situação diferente aqui agora em relação a essa inosina aqui, a hipoxantina, é quando a primeira base do anticódon é uma uracila ou uma guanosina. Vamos ler aqui que ó, essa segunda parte dessa tabela aqui, que olha, eu tenho aqui o anticódon, quando ele é uma uracila ou quando ele é uma guanosina, a ligação aqui com o códon ela vai ser menos específica. Na verdade, sempre aqui que olha essa terceira ligação aqui, que olha o primeiro nucleotídeo do anticódon com o terceiro do códon, ela sempre vai ser mais fraca quando a gente compara com as duas primeiras. Tá? Então aqui as duas primeiras sempre vão ter aquele pareamento do tipo Watson e Crick. Tá? A terceira vai ter uma possibilidade diferente. Quando eu tenho aqui a uracila ou a guanosina, eu vou ter aqui no códon a possibilidade de ler essa uracila, ela pode parear ou com adenina ou com guanina. No caso da guanina, ela pode parear ou com citosina ou com uracila. Beleza? Apenas quando a primeira base do anticódon, essa daqui, que olha, citosina ou adenina, apenas quando a primeira base for citosina ou a guanina, o pareamento é do tipo Watson e Crick, beleza? Então, se a gente for pensar o seguinte, deixa eu limpar essa bagunça aqui. Se a primeira base do anticódon, ó, novamente aqui, como é que eu sei qual que é a primeira? Ó, eu estou lendo aqui da direita para a esquerda. Primeira, segunda, terceira do anticódon. No códon, a primeira é de cá, segunda é aqui, terceira é aqui. Então, o que determina aqui a especificidade do RNA transportador são as duas primeiras, os dois primeiros nucleotídeos do códon, porque o terceiro pareamento não é tão específico assim. Tá? Então, se a gente for pegar aqui o primeiro anticódon do RNA transportador, se for uma citosina ou se for uma adenina, o pareamento é específico do tipo Watson e Crick. Citosina com guanina, adenina com uracila.
Beleza? Então, nesse caso aqui, se o primeiro anticódon for citosina ou uracila, a gente tem um RNA transportador específico para aquele códon. Tá? No caso aqui, se o códon for, o primeiro anticódon for uma uracila ou uma guanosina, a gente tem aqui dois códons que podem ser reconhecidos. Imagina que eu tenho aqui esse primeiro reconhecimento aqui, esse segundo que são mais fortes, eles são específicos. Eu posso ter aqui um único RNA transportador reconhecendo dois códons diferentes. Se ele tiver uracila, ele pode reconhecer um códon aqui que tem ou adenina ou guanina, ou ele pode, se ele for guanina, ele pode reconhecer um códon aqui com citosina ou com uracila. Ou seja, eu tenho um único RNA transportador reconhecendo dois códons diferentes. Tá? Nesse caso aqui, nesse segundo exemplo. No terceiro, como eu havia falado no início desse assunto aqui, se for a inosinato que está aqui presente nesse RNA, no anticódon do RNA transportador, a gente vai ter aqui três possibilidades. Cortou aqui um pedaço aqui dessa figura aqui, mas esse reconhecimento aqui é esse que a gente acabou de ver aqui. Ó. Se for um inosinato aqui, eu posso ter três códons diferentes que podem ser reconhecidos. Ok? No final, ao considerar essas combinações aí, são necessários 31 RNAs transportadores para reconhecer os códons que geram aqueles códigos lá para a síntese do aminoácido, ok? E mais um RNA transportador para o início da tradução. Lembra lá do AUG? O AUG, eu vou precisar de dois RNAs transportadores diferentes, um para sintetizar uma metionina qualquer e o outro responsável por iniciar o processo de tradução. Tá? A gente vai ver isso com mais detalhe na nossa próxima videoaula. Beleza? No mais, deixo aqui as nossas referências. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem lá no fórum de dúvidas e na nossa próxima videoaula a gente vai falar mais especificamente desse processo de tradução, dos mecanismos que são envolvidos nesse processo de tradução. Ok? Deixo aquele abraço para todos vocês e até a nossa próxima videoaula.